Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ano, estamos refletindo no tema Deus e o seu reino. Neste mês de março, estamos meditando na série O Senhor do Reino, com o fim de conhecermos mais a Jesus e os seus ensinamentos. No último domingo em que eu estive aqui ministrando a palavra de Deus, nós falamos sobre Jesus, o Logos que se fez carne e que deseja viver uma comunhão real conosco. Hoje o nosso tema é Jesus, o Rei rejeitado. Eu quero convidar todos para me acompanharem na leitura do texto de João, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Eu quero destacar nestes versos a palavra mundo. A palavra mundo, do grego cosmos, dentro do contexto aqui que João está se referindo, fala do mundo criado, o mundo dos homens. João, neste verso, ele estava dizendo que a humanidade não reconheceu o seu Criador. Então, a palavra estava no mundo, o mundo que ele criou, mas o mundo que ele criou, diz o texto, não o reconheceu. Aí se referindo ao mundo dos homens, a humanidade criada por ele não o reconheceu. No verso 11, ele particulariza a realidade de Jesus não ter sido recebido pelo seu próprio povo, os judeus. Então ele começa dizendo que o mundo dos homens, o mundo ao qual ele criou, e aí ele está se referindo à humanidade como um todo, não reconheceu, mas no verso 11 ele particulariza isso agora para o seu povo, o povo judeu que não o reconheceu. Os judeus, diferentemente das demais nações, tinham a revelação da lei e dos profetas a respeito do Messias, o Cristo de Deus. Jesus Cristo, e muitas vezes nós lemos Cristo como sobrenome, não é o sobrenome, não é Jesus Cristo como sobrenome, na verdade é Jesus. O Cristo é aquele que foi enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias, mas todos nós sempre citamos só Jesus Cristo, como quase que um sobrenome, né, de Jesus. Os judeus que tiveram essa particularidade de conhecer mais a Deus, isto é, receberam de Deus a revelação por meio da lei dos profetas, ainda assim não conseguiram reconhecer o Messias quando este estava diante deles. Contudo, quero destacar o verso 12, nem todos rejeitaram Jesus, afirma o apóstolo. Os que o receberam e o acolheram, isto é, acolheram as suas palavras, ganharam o direito, por intermédio dele, de se tornarem filhos de Deus. Precisamos refletir então
nesta questão de Jesus estar em carne, o Logos se fez carne, estava entre eles, mas eles não o reconheceram. Embora houvesse fortes evidências que apoiavam a identidade de Jesus como Messias, a maioria dos que o viram e ouviram suas palavras não acreditaram nele. E por que tantas pessoas rejeitaram Jesus, apesar das fortes evidências que o apontavam como Messias? O rei esperado, o rei anunciado pelos profetas. Alguns fatores podem ter contribuído para a rejeição de Jesus como o rei enviado por Deus. Entre eles, o conceito errado a respeito do Messias, que foi sendo construído ao longo dos anos, e que acabou então por dominar o mundo das ideias dos judeus a respeito do Messias. Um outro fator, sua aparente rebeldia à lei de Moisés e aos costumes e tradições de seu povo. Também não podemos deixar de destacar os interesses escusos daqueles que detinham o poder sobre Israel nos dias de Jesus. Certamente, um dos fatores determinantes da rejeição de Jesus como rei dos judeus eram as expectativas erradas que tinham a respeito do Messias. Expectativas que foram sendo construídas por causa de um conceito errado. Os conceitos errados geraram expectativas erradas. Este será o foco de nossa mensagem de hoje. E o único ponto de nossa mensagem: Jesus, o rei, rejeitado por causa das expectativas erradas. Expectativa é o estado de esperança por algo baseado em conceitos ou promessas. Se eu faço uma promessa a você, você então cria uma expectativa baseado na promessa que eu fiz. Se você prometer ao seu filho uma mesada de R$500 mensais, ele vai criar expectativas baseado na promessa que você fez, e já vai começar a gerar sonhos, já vai começar a pensar: vou comprar meu PlayStation 5, vou fazer. Ele já começa a se planejar, a vida começa a ser estruturada baseada na promessa que você fez. E assim estavam vivendo os judeus. As expectativas dos judeus quanto ao Messias, elas foram construídas ao longo dos anos. Entretanto, alguns aspectos messiânicos se sobressaíram sobre outros, o que levou os judeus a viverem uma esperança baseada em expectativas erradas. A expectativa messiânica, ela começou a ser construída a partir da queda do ser humano, isto é, do rompimento do homem com Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, verso esse, que é dito pelos teólogos como um proto-evangelho, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O ser humano rompeu com Deus no Éden. O homem e a mulher não assumiram as suas responsabilidades diante deste rompimento. Eles lançam a culpa para
a figura da serpente, que lá em Apocalipse você vai ler que a serpente então é ligada à figura do nosso adversário, Satanás. Então, joga essa responsabilidade para a serpente, e agora nós estamos aqui lendo a fala de Deus para a serpente. Ele está dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Está se referindo a um filho que esta mulher iria gerar, um descendente. Então, a expectativa do Messias começa a ser construída a partir já desta promessa. Virá um descendente da mulher que irá pisar sobre a cabeça da serpente. Começou então o processo aqui já de expectativa construída pela figura de um Messias vencedor. Um Messias que viria para pisar sobre a cabeça da serpente. Este libertador seria nascido de uma mulher, portanto um filho de homem, e ele começa a gente a perceber que ao longo da Bíblia Jesus vem sendo chamado filho de homem, e não apenas um homem qualquer, mas ele viria da linhagem de Davi, conforme nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 7, no verso 16. Preste atenção, diz assim: quanto a você, o texto está se referindo ao rei Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, cria-se agora essa expectativa de um filho de homem, mas que será da linhagem do rei Davi, que irá então reinar para sempre agora na história. Toda a história de Israel ela é construída com esta perspectiva do Messias, de um homem descendente de uma mulher, nascido da linhagem de Davi e que governaria para sempre. Eles esperavam, a partir disso, que quando o Messias viesse, seria um homem com uma tremenda autoridade e influência, que reivindicaria o trono de Israel, destronaria os romanos, pondo fim então ao jugo opressivo que estes exerciam sobre eles, e cumpriria assim todas as promessas feitas por Deus a Abraão, Davi e aos profetas. Este Messias traria novamente a prosperidade, a glória terrena para Israel, como nos dias de Davi e de seu filho Salomão. A expectativa que eles tinham do Cristo, isto é, do Messias, de que ele viria exercer o mesmo poder do rei Davi, um poder político e militar, sobressaiu de tal forma que a realidade do servo sofredor, anunciado pela lei, na figura do cordeiro, é deixada de lado. A realidade do servo sofredor, anunciada pelo profeta, por exemplo, Isaías, quando você lê o capítulo 53, é esquecida. Eles absorveram a figura do filho de Davi, de um rei poderoso militarmente, e essa figura então é que preencheu todo mundo de ideias que eles tinham a respeito do Messias. Então, o Messias para eles seria agora então um guerreiro, seria um homem que iria mostrar poder e autoridade, reivindicaria o trono, tomaria, vamos assim dizer então, as rédeas do poder para governar sobre o seu povo, e dessa forma destronaria todo o poder do exército romano e de todas as outras nações. É por isso que eles rejeitaram a Jesus como
o Messias. Jesus veio como servo sofredor, o Cordeiro de Deus anunciado pela lei, aquele que Isaías descreveu, homem de dores. Os judeus estavam esperando o filho de Davi, o leão de Judá, que como nós cantamos, né? Aquele que vai rugir como leão. Mas apareceu alguém fazendo bé. Ele veio como cordeiro e aí eles olharam, não, esse não é o Messias. Esse homem não tem condições de nos levar para nos tornarmos uma grande potência do mundo. E para contribuir, o comportamento de Jesus e os seus ensinos sobre amar os inimigos e se sujeitar às autoridades romanas eram totalmente opostos ao que eles desejavam e às expectativas que possuíam sobre o Messias, o libertador. Jesus se apresenta de forma humilde. E o seu discurso parece ser de resignação e não de libertação. Precisamos considerar que ele estava falando para um povo que experimentava na carne a humilhação e as afrontas do exército romano, que os faziam muitas vezes trabalhar para eles como servos, como escravos, que tinham o fruto do seu trabalho confiscado pelos altos impostos cobrados pelo Império Romano. E que se já não bastasse os altos impostos cobrados pelo Império Romano, os seus irmãos judeus, publicanos que trabalhavam na coleta dos impostos para o império, ainda os extorquiam. Quem aqui nunca ouviu falar num homem baixinho que subiu numa figueira, que queria ver Jesus, chefe dos publicanos, um tal homem chamado Zaqueu? O qual os judeus todos olhavam e tinham até pavor daquele homem pequenininho. E o julgavam pecador. Zaqueu, como muitos outros homens dos seus dias publicanos, que viviam debaixo dessa opressão, né, do Império Romano sobre eles, muitas vezes viam na coleta de impostos para o Império um meio deles também se libertarem do poder opressor e acabarem dessa forma também se enriquecendo. É para este povo que Jesus chegou. É para este povo que ele está dizendo: ame os seus inimigos. Esse povo que está debaixo de uma opressão e ouve esse tipo de discurso e eles rejeitam então esse discurso. E diante dessa realidade, os judeus nos dias de Jesus alimentavam em sua alma raiva e ódio pelo sistema de governo que os oprimiam e os impediam de terem uma vida digna. Eles tinham raiva do Império Romano, eles tinham ódio do Império Romano. E agora, aquele que se diz Messias, o rei dos judeus, está dizendo para eles amarem. Eles tinham fé que o filho de Davi iria libertá-los do jugo romano. Eles depositavam sua fé nessa expectativa da vinda do Messias, do filho de Davi, para a sua libertação. Portanto, aos olhos deles, Jesus não poderia ser o Messias, pois o discurso de Jesus não atendia às expectativas deles. Preste muita atenção no discurso de Jesus. E eu quero que você tenha consciência do que eu disse. Pensa no povo que está ouvindo esse discurso.
Mateus capítulo 5, eu vou ler do verso 38 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Vocês acham que os judeus não estavam querendo isso? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era isso que eles estavam vivendo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Imagina eles, judeus, orando pelos romanos. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus é o rei rejeitado. Porque as expectativas que o seu povo, os judeus, tinham sobre o Messias e sobre o seu reino, estavam desalinhadas com o kairós de Deus, com o tempo de Deus. O momento histórico em que eles se encontravam não era de uma libertação geográfica, política, militar ou ideológica, mas uma libertação espiritual. Jesus veio como cordeiro para salvar todo ser humano da condenação eterna. Muitos hoje, em nossos dias, continuam vivendo expectativas erradas com relação ao reino de Deus. Abraçam a fé em Jesus, o Cristo, mas abraçam tendo no coração a expectativa de que Ele os liberte de todo o mal que opera neste mundo tenebroso. Essas expectativas erradas são disseminadas e alimentadas na alma de muitas pessoas pelos falsos profetas e mestres de nossos dias. A consequência dessa disseminação de expectativas erradas a respeito de Jesus tem levado muitos a rejeitarem seu reino. O aumento do número de pessoas desigrejadas e que se declaram ateias não para de crescer. Em meio à violência urbana que vivemos, a falta de compaixão pelo próximo, o desrespeito ao diferente, a polarização de ideologias dividindo famílias e irmãos na fé, o uso indevido das redes sociais para propagar o ódio, a massificação da desonestidade através das autoridades públicas, a impunidade dos estelionatários virtuais, a falta de uma política pública que realmente atenda às necessidades dos mais desamparados de nossa sociedade, enfim, de toda a força que oprime e lesa o ser humano. Em meio a tudo isso, o discurso de Jesus continua sendo o mesmo que ele pregou aos judeus. Se você é um destes seres humanos que se sente roubado pelo governo,
E esse sentimento pode se aflorar ainda mais agora, né? Quando estamos para declarar nossos impostos. Se você é um desses que se sente manipulado pelos religiosos, vulnerável aos malfeitores, oprimido pelos discursos polarizados de nossos dias, pelos discursos xenofóbicos, homofóbicos, racistas, ou se você é um desses que se sente abandonado pelo poder público, o discurso de Jesus continua o mesmo. Ame o teu próximo e ame o seu inimigo. Dê a outra face a todo aquele que lhe bater. Perdoe a todo aquele que te ofender ou te ferir de alguma forma. Se sujeite a toda autoridade, ainda que ela lhe seja pesada. Tenha a disposição de sofrer, ao invés de buscar fazer justiça. E ore por aqueles que te fazem sofrer, para que você venha a ser filho de seu Pai que está nos céus. Agora, se porventura você é um destes que está revestido de poder para governar, e usa este poder para roubar o povo, ou oprimir a outros de alguma forma, ou quem sabe você é um destes que está revestido de um título religioso, e o usa para manipular os membros de sua igreja, se enriquecendo à custa da fé deles. Ou quem sabe você é um destes que usa da força, da violência, para roubar os seus semelhantes. Ou usa da força para violentar mulheres e crianças. Se você é um destes seres humanos que propaga através das redes sociais seu ódio contra todos aqueles que pensam diferentes de você, ou que são diferentes de você, o discurso de Jesus é o mesmo. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ame o teu próximo e ame o seu inimigo. Se você tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Se você colheu em abundância, divida com os pobres. Não cobre juros abusivos de seus irmãos. Use do poder para servir e não ser servido. Não oprima seu irmão. Não fira sua mulher. Trate o seu semelhante como você gostaria de ser tratado. É importante que você tenha a expectativa correta a respeito de Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, para que você não o rejeite também. Jesus não morreu na cruz para que você viva uma vida próspera neste mundo, nesta era presente. Ele não abriu mão de sua glória, de todo o seu poder, para que você pudesse dirigir um carrão 0 quilômetro, ou comprar um avião, ou ser dono de uma empresa. Ele morreu para que o seu nome, a preocupação dele é com você, é com o seu ser, o mais profundo do seu ser, o seu homem interior. Ele morreu para que você pudesse ter o seu nome no livro da vida. Ele morreu para que você não sofresse a condenação eterna. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que você não sofresse a ira do Pai. Ele sofreu no seu lugar. O castigo que ele sofreu era para ser sobre nós, mas ele sofreu este castigo no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu para que quando você deixar este mundo, esta era presente, você possa sentar com ele no seu trono. Amém? Eu quero concluir então esta mensagem dizendo a você
que quando Jesus, o Cristo de Deus, veio ao mundo, ele veio com o fim de redimir tanto o oprimido quanto o opressor. Em meio às relações que nós construímos uns com os outros, às vezes somos o oprimido, outras vezes somos os opressores. Às vezes você é o indivíduo abandonado pelo Estado, tratado como um escravo pelo patrão, rejeitado por sua família, incompreendido por seus amigos, alvo de bullying de seus colegas, violentado ou violentada por seu cônjuge, agredido nas redes sociais e muitas vezes alvo da manipulação daqueles que detêm o sagrado. Sim, muitas vezes você é a vítima de uma sociedade violenta e que impôs sobre você um jugo pesado. Por outro lado, às vezes você é aquele que escraviza o seu colega de trabalho, que não trata com respeito o seu cônjuge, que nega aos seus filhos o direito de sua companhia, que tenta impor àqueles que são próximos a você o seu jeito de viver, que não aceita aqueles que pensam diferentes de você, que manipula muitas vezes as verdades com o fim de alcançar os seus objetivos pessoais, que se rebela muitas vezes contra as autoridades estabelecidas por Deus. O que eu estou querendo dizer é que todos nós, oprimidos e opressores, ora oprimimos, ora somos oprimidos, somos vítimas dessa sociedade violenta, corrupta e maligna que rege o nosso mundo. Todos nós somos vítimas. O mal que nos aflige não está fora de nós, mas dentro de cada um de nós, seres humanos. O mal externo que nos oprime, seja por meio do Estado, seja por meio da religião, seja por meio de qualquer outra instituição, da família. Mas esse mal que vem de fora, que nos oprime, ele é apenas resultado de um mal que opera em cada um de nós, seres humanos. E é muito interessante isso, porque o oprimido de hoje, empoderado, é o opressor de amanhã. Entretanto, Jesus veio para nos redimir e nos libertar deste poder maligno que opera em nós e neste mundo. O convite de Jesus Cristo para nós, nos tornarmos parte do seu reino, é um convite de libertação. Na cruz, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, nos concedeu vida eterna nele e nos capacitou, por meio do seu Espírito, a deixarmos de sermos meramente vítimas deste mundo corrupto, tenebroso, dominado pelas potestades do ar, para nos tornarmos agentes transformadores do mundo. Jesus é o rei rejeitado pelos judeus, porque a sua proposta de reino não visava a libertação almejada por eles, e a restauração então de um povo oprimido, os judeus, para que eles se tornassem agora os novos opressores. A proposta de Jesus é outra. Ele quer te libertar do mal que domina o seu ser, para que você possa servir em amor e ajudar o mundo a entender que somente pelo poder do amor todos seremos livres. Se você
compreendeu esta mensagem? Eu te pergunto, você vai rejeitar a Jesus e seu reino? Como fizeram muitos dos judeus no passado? Ou você vai se render a Ele? Se você decidir hoje se render a Ele, saia daqui, deste lugar, engajado a transformar o mundo, amando todas as pessoas, sem fazer distinção alguma, como Jesus nos ensinou. Ame o teu próximo, mas ame também o seu inimigo. Perdoe aquele que te ferir. Não pague o mal com o mal. Não se vingue em nenhuma hipótese. Não tente fazer justiça. Não. Não queira ser justiceiro, porque você vai cometer injustiça e vai cair nas mãos de Deus. Entregue sua causa a Deus e ame o seu adversário. Deixe a justiça ser estabelecida por Deus. Ele é o seu vingador. Você apenas perdoa. Deixa que Deus trate dessas questões. Ore por seus governantes. Ore por seus líderes. Submeta-se por amor a Deus a todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Não busque as riquezas deste mundo. Não busque o poder e a glória deste mundo. Estas coisas corrompem a alma. Por isso Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele não está dizendo que um rico não possa entrar no céu, mas ele está colocando para nós o quão difícil é um rico entrar no céu. Portanto, eu digo novamente, não busque poder e riquezas, não busque a glória deste mundo. Divida o seu pão com aqueles que não têm. Ame em todo o tempo. Seja generoso com o seu semelhante. O discurso não mudou. Que eu e você possamos viver seguindo o nosso Rei Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar os olhos.